Fé que justifica um pecador diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, nós lemos essas palavras. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, o que é esta fé que justifica o pecador? Deixe-me dizer primeiro o que ela não é. Esta fé que justifica um pecador diante de Deus, o torna justo, embora ele não seja, não é um mero conhecimento ou um reconhecimento de que a Bíblia é verdadeira, de que Jesus é o Cristo, é o Salvador. Esta não é a fé que justifica alguém. A Bíblia nos diz que os demônios reconhecem isso, que Deus é verdadeiro, que Cristo é verdadeiro. E eles fazem muito mais do que muitas pessoas, porque eles reconhecem e tremem. Nós nem mesmo nos arrependemos muitas vezes, nem trememos diante dessa verdade. Assim, pode ser que por parte de uma pessoa que descria ou não se interessava na Bíblia, é trazida na igreja para ouvir o Evangelho, está envolvido com o povo de Deus, ela passe a aceitar o que ela não aceitava antes e a concordar com o que ela não concordava antes, sem todavia ter acontecido uma obra da graça no coração, uma obra de regeneração. E muitas pessoas, você vê isso, concordam, por exemplo, que o pecado é algo extremamente desagradável a Deus, mas continuam naquele pecado. Por quê? Bem, porque a corrupção do coração é muito mais forte do que a convicção da verdade. Assim, esta é a fé que não justifica. Mas o que é a fé, então, que justifica? Não é mero conhecimento de que Jesus Cristo é o Salvador. Bem, a fé que justifica consiste em três coisas. É uma dádiva de Deus, como nós já vimos em Efésios 2:8. Segundo, esta fé, ela opera em autorrenúncia. Ela gera isso. Renúncia de nossos méritos diante de Deus. Ela nos leva a enxergar que diante de Deus nós não temos nenhum direito, qualquer que seja. Ela tira a ilusão. E assim, esta fé opera uma pessoa de modo a levá-la a ver que ela está totalmente encurralada e não tem saída espiritual, e tudo que ela pode, deve, sente que deve fazer é levantar os seus olhos para os montes e clamar a Deus por misericórdia. Essa fé leva a isso. Lembre-se do povo de Deus, Israel, no deserto, ilustra isto, saindo do Egito, chegando próximo ao Mar Vermelho, encurralados, completamente encurralados. Diante deles, o mar, para onde nós vamos? Atrás, os egípcios, para destruí-los. Eles se entristeceram demais e se angustiaram. E fizeram o quê? Naquela sinuca de bico, naquele canto, encurralados ali, eles clamaram a Deus por misericórdia, rogaram a Deus, clamaram a Deus. E assim é o pecador. Quando ele é desperto, ele vê então a justiça de Deus o alcançando, correndo, próximo do calcanhar. A morte está chegando para pegá-lo. E quando ele olha para frente, ele vê o inferno diante dele, um abismo. E quando essa pessoa compreende isso, não há como, querido amigo, senão clamar a Deus por socorro, misericórdia, perdão, salvação. Ele é levado a olhar para o Salvador, a clamar, e esta alma agora se lança inteiramente a Deus por misericórdia e salvação. Assim, é uma autorrenúncia dos meus méritos, nada em mim que me recomenda a Deus. E esta fé gera isso. Esta é a fé que justifica. Primeiro, é uma dádiva de Deus. Segundo, consiste em nos levar a ver a nossa necessidade, a autorrenúncia. Agora, como essa fé justifica? Bem, ela justifica sempre pelos méritos de Cristo. A fé não tem um fim em si mesma. Lá em João capítulo 1, versículo de número 12, nós lemos da seguinte maneira. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, esta é fé, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. A fé justifica pelos méritos de Cristo. A fé não justifica na qualidade de uma boa obra. Eu tive fé, fui salvo por isso. Não.
Se ela justificasse desta maneira, então a nossa fé seria um Cristo. Você percebe? Mas não foi a nossa fé que foi crucificada, que alcançou os méritos. A fé é nada mais do que esta mão vazia de méritos que se estende a Cristo para a salvação. Socorro! A fé faz isso, é neste sentido que ela salva. Não é porque ela possui mérito algum. Há algum mérito em clamar por misericórdia? Eu estou morrendo, estou afundando? Não, o mérito está em quem salva. Assim a fé justifica desta maneira porque ela se apega a algo, aos méritos do Senhor Jesus Cristo Salvador.